O tratamento do câncer ele tem que ser individualizado, então depende do estadiamento. Doenças precoces pode cursar somente com cirurgia, algumas vezes com radioterapia ou quimioterapia. Todos esses tratamentos, a quimio e a radioterapia é para aumentar a chance de cura do paciente. A cura do câncer, hoje em dia, qualquer tipo de câncer, é o diagnóstico precoce. E aí, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom? Tá tranquila? Tudo joinha? Então tá bom. Hoje, com as técnicas de cirurgia e de oncoplástica, não são todas, a minoria das pacientes precisa perder a mama, mas a cirurgia da mama é um grande tabu também, né? No passado, que as pacientes tinham que perder a mama inteira, então isso diminuía muito a autoestima, era complicado lidar com isso. Hoje nós sabemos que nós temos técnicas mais modernas e que isso diminui muito o impacto emocional da paciente. Antigamente, quando a gente não tinha possibilidade de fazer a reconstrução ao mesmo tempo da retirada do tumor, as incisões eram diferentes do que a gente costuma aplicar hoje em dia. As incisões normalmente eram oblíquas no tórax, no hemitórax a ser abordado. Atualmente, nós preferimos usar uma abordagem oncoplástica, que nós costumamos chamar, que é uma abordagem muito semelhante àquilo que se faria numa abordagem totalmente estética. Essa abordagem visa o reposicionamento do complexo areolo-mamilar por uma cicatriz que passa em torno do bico do peito, corre abaixo e vai acabar no sulco da mama. Essa técnica é uma técnica preconizada pelo Dr. Pitangui, alguns anos atrás, e nos permite uma abordagem ampla do conteúdo mamário a ser ressecado, nos permite uma abordagem ampla do conteúdo mamário, do volume mamário a ser reposto, e nos permite principalmente o reposicionamento desse conjunto todo no tórax da paciente. Então, tudo o que se faz relacionado à reconstrução de mama, pós-mastectomias, quadrantectomias, deve levar em consideração também a abordagem oncológica. A reconstrução de mama jamais pode prejudicar o tratamento adjuvante, o tratamento oncológico, que vai continuar ajudando a paciente. A gente sabe que na imensa maioria das vezes, essa reconstrução não prejudica em nada o prognóstico da paciente. Então, jamais pode gerar risco, a não ser o próprio risco cirúrgico inerente a qualquer procedimento, não pode agregar um risco maior do que o próprio risco cirúrgico no momento da abordagem. Eu quero uma. Bom, ela tem um tumor pequeno que está nessa região desse quadrante interno inferior. Então vai ser usada uma abordagem com uma incisão de Pitangui para fazer a reconstrução da mama depois. Por estar muito distante da axila, a gente escolheu, para não fazer um túnel muito grande, fazer uma incisão pequena na axila para explorar o linfonodo sentinela, que é a busca das primeiras metástases do câncer de mama. A gente vai começar então pelo linfonodo sentinela, que já foi injetada uma medicação radioativa essa manhã, já deu tempo então de drenar pela circulação linfática e a gente vai tentar identificar qual o gânglio que capturou a medicação e vai ser identificado então por um detector de frequência radioativa para a gente encaminhar para a patologia e fazer a avaliação. Então essa é a região onde foi injetado, essa aqui é uma zona de alta concentração. Essa radiação ela não faz mal para a nossa saúde. Então a gente vai ver que aqui capta bastante
E isso que correu pela circulação linfática, a gente vai tentar identificar então aqui na axila onde esse gânglio está localizado. Cautério. Aqui tem um linfonodo. Ó. É esse. Cálice. Ó, compressa. Esse é o linfonodo, então é um pequeno nódulozinho que ele está impregnado da medicação radioativa, então a gente testa ele aqui fora do corpo da paciente e vê que a contagem se eleva muito lá a contagem radioativa. E a gente então testa na axila de novo para ver se tem mais alguma área captante. E aí a gente vê que não sobra mais. Tem só resquícios que são os pequenos canais que levaram o fármaco até a axila, então tem uma contagem muito baixa em comparação à contagem do linfonodo. Então esse aqui vai então para o laboratório de patologia. O patologista vai fazer cortes agora para determinar se houve invasão. Esse então é o gânglio sentinela. É o primeiro gânglio da cadeia axilar para onde então as células tumorais teriam se espalhado. Agora, então, a gente aguarda o laboratório. Enquanto isso, a gente vai seguir com a cirurgia. Vamos passar agora para a retirada do tumor. Cautério. Bisturi. Essa lâmina. O câncer da mama, quando a gente tem uma intenção plástica, é aproveitar essas incisões e tentar manter o tumor dentro das incisões para ter um resultado estético bom, mas a gente nunca pode esquecer que a gente está tratando câncer de mama e não atropelar o tratamento, sendo às vezes econômico demais, e se preocupar com a estética e deixar a doença residual. Então é importante a gente fazer uma boa abordagem, mas nunca esquecer de tirar o que é importante e necessário. O que está em tratamento aqui é o câncer de mama e o sucesso do tratamento e da resposta da paciente depende muito desse momento agora. Tu vê, ela tem um nódulo muito pequeno, né? Um tumor aí, 1 centímetro, vamos arredondar. Setor da mama esquerda. Agora aqui a gente marca a peça, que é para o médico lá do laboratório de patologia saber onde estão as margens, que o tumor então está no meio dessa região. Então a gente marca a parte que está para cima, que está para fora, que está para o meio, para ele ter uma visão tridimensional e poder dizer se por acaso tem alguma margem do tumor que ficou comprometida. Daí dá tempo da gente tirar essa margem, esse excesso e garantir a ressecção total do tumor com margem de segurança. Então agora no laboratório, enquanto a gente vai procedendo à reconstrução plástica, vai ser analisado se houve migração de célula tumoral para axila, que é a pesquisa do linfonodo sentinela, e vão ser avaliadas as margens para ter certeza que todo o tumor foi retirado aqui nesse material. Hoje a margem de segurança é dada como 1 milímetro para o câncer invasor, né? Então não precisa, por isso a gente não precisa mais remover tanta mama, porque isso é suficiente para garantir o processo do tratamento adequado. Foi. Essa daí que vimos aí. Eu 31? Essa areola e o mamilo vão ser reposicionados, né? Ela tem uma mama, já pela idade, é uma mama um pouco caída, então a gente aproveita a cirurgia, reposiciona a mama, né?
O nome técnico da cirurgia é mamoplastia. Então se faz a plástica mamária para reconstruir a mama, fica anatomicamente mais bonito, oferece um resultado estético bem melhor para a paciente. É aquela hora de fazer do limão uma limonada. Ela, né, tem essa situação extremamente ruim, que foi ter feito um diagnóstico de uma neoplasia de mama, um câncer de mama, mas a gente pode tratar o câncer e está procedendo todo o protocolo visando a cura do tumor, mas trazendo para ela um resultado estético final muito satisfatório. Essa técnica nos permite reposicionar conteúdo, reposicionar continente, que é a pele, e reposicionar o complexo areolo-mamilar. O quarto componente importante na estrutura feminina, na estética feminina, é a mama contralateral. Na prática, o que acontece é que a cicatriz resta a mesma. Nós pesamos o que sai para tratar a doença, o que o mastologista precisou retirar para tratar a doença, e repetimos a mesma abordagem na mama contralateral. Isso permite a recomposição dos 4 aspectos básicos estéticos da mama feminina: conteúdo, o posicionamento no tórax, o reposicionamento do complexo areolo-mamilar e a simetrização, a simetria entre as duas mamas. É a técnica preconizada por Pitangui para a correção das grandes pitoses, do caimento de mama. Se nós tivermos a possibilidade e a presença do excesso de pele nessa paciente que nós estamos tratando do câncer de mama, mais tranquilo ainda de a gente oferecer a possibilidade da reconstrução no mesmo momento. Ela se torna uma cirurgia menos agressiva, uma cirurgia que também seria necessária do ponto de vista estético. A gente ainda não terminou, lógico, porque a gente está aguardando o resultado do laboratório, ver se tem que mexer em alguma margem ou tirar mais alguma coisa. Mas dá para perceber que já tem toda uma conformação mais estética, uma forma mais esférica, mais bonita dessa mama. Depois essa areola vai ser reposicionada, ela sobe também, e é isso que dá aquele aspecto das mamas empinadas de novo, que é o que as mulheres gostam. Essa mama é a mama que ainda não foi mexida, né? Como ela tem essa flacidez e a paciente sentada, então ela tem essa queda que a gente chama de ptose, que é essa queda da mama, que é o que incomoda muito a maioria das mulheres. Oi. O tumor mede 0,9 centímetros. Certo. Ele tem os limites livres e amplos. Ótimo. Eu isolei um nódulo, um linfonodo sentinela certo. negativo. Maravilha, muito obrigado. Tá bom, obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Não vou te apertar a mão aí. Tirou um chumbo. Bom, o laboratório nos telefonou agora, então o gânglio sentinela deu negativo, né? Então isso significa que não houve invasão da axila pelas células tumorais e as margens que a gente retirou, todas elas estão livres, não tem nenhum resíduo tumoral, praticamente a cirurgia da parte oncológica já está encerrada, foi um sucesso, foi tudo removido e agora a gente então vai só dar a sequência na reconstrução plástica das mamas, que é para fazer uma finalização estética. Essa foi a mama onde foi retirado o tumor. Foi pesado aquele material antes de ir para o laboratório, então desse lado aqui saiu 31 gramas de tecido mamário, que é o que a gente tenta comparar com o outro lado para ter uma ideia se vai ser necessário tirar um pouquinho do outro lado para compensar ou não. Nem sempre isso é necessário, porque existe naturalmente uma assimetria na anatomia, né? Mas basicamente a gente mede, avalia isso e mais o olhar técnico, que isso é o que sobressai, para ver se essa simetria mamária foi atingida. Por isso a gente prefere trabalhar em equipe, né? O mastologista e o cirurgião plástico são dois olhares muito acostumados a lidar com as mamas, então a gente consegue associar o que tem de ideal, o tratamento médico de excelência e o resultado estético de excelência. A paciente, quando ela tem o diagnóstico de câncer de mama, ela pode começar pela quimioterapia pré-operatória, tá? Em casos que a gente precisa de uma maior resposta, diminuir o tumor, né? Ou ela é operada e é mandada pra gente avaliar se tem ou não necessidade de químio.
Não são todas as pacientes que têm indicação de quimioterapia complementar, né? Depende do subtipo de câncer e o estágio da doença, tá? A radioterapia, normalmente, quando a mama é preservada, que é feita a setorectomia, é indicada a radioterapia. E quando tem linfonodo comprometido na axila, também é indicada a radioterapia complementar. É importante a avaliação nutricional, a orientação da psicóloga, que tem que estar presente. Então, durante todo o processo, a paciente acaba sendo assistida por todos esses profissionais. E é de fundamental importância, né, para o sucesso do tratamento. Claro que o ideal é quando dá tudo certo, mas como tudo na vida, nem sempre o que a gente programa é o que vai acontecer. E isso são frustrações que a gente lida junto com a paciente, porque é uma frustração médica tanto quanto dela, de ter que fazer uma nova cirurgia, passar por um outro procedimento, como a nossa de dizer que o que foi programado e foi pensado foi por água abaixo. A gente vai ter que reconsiderar e fazer outra abordagem. Mesmo nos casos em que o mastologista ou oncologista indica uma cirurgia um pouco mais agressiva, que retira um pouco mais de tecido da paciente, nós temos algumas técnicas a oferecer a essa paciente. Por exemplo, se o mastologista pensa durante o ato cirúrgico ou na previsão do ato cirúrgico que vai retirar uma quantidade maior de mama, de tecido, de conteúdo da mama ou de pele, nós podemos oferecer, existe uma técnica para reconstrução de mama que se chama a utilização do expansor mamário. O expansor mamário nada mais é do que um implante de silicone que entra na paciente vazio. Ele não é preenchido por gel, é uma prótese de silicone que entra vazia e por uma válvulazinha que se conecta a esse implante, nós vamos insuflando com soro fisiológico. E esse soro fisiológico vai fazer o enchimento do expansor. Esse soro fisiológico, esse enchimento do expansor vai criar uma pele, vai criar um tecido da própria paciente para receber uma prótese definitiva. Por exemplo, naqueles casos que é necessário a retirada inteira do complexo areolo-mamilar, do bico da mama todo da paciente, para curar, para que seja um procedimento curativo, para que a paciente saia curada da doença, a gente fica absolutamente tranquilo, porque existem algumas maneiras, algumas técnicas para a reconstrução desse complexo areolo-mamilar. O mais corrente hoje em dia é fazer um retalho local da pele da própria paciente, em que a gente faz a projeção do mamilo, da parte mais central do bico do peito da paciente, e depois, num segundo momento, a paciente faz a micropigmentação da areola. Esse é um procedimento com um risco cirúrgico muito baixo, extremamente fácil de ser realizado e propicia de novo a paciente a simetria, recomposição do complexo areolo-mamilar, do bico da mama e uma simetrização com a mama contralateral, com a mama que não foi agredida pela ressecção do câncer. Eu noto das pacientes que passam pela experiência do câncer que é bastante impactante na vida delas, mas uma grande parte das pacientes muda muito, né? Elas mudam, são experiências novas, são modos diferentes de encarar as situações, né? Então a gente frequentemente vê uma pessoa mais fortalecida. Bom, o que a gente comenta com as pacientes no dia a dia de consultório é que a paciente não deve se afastar do rastreamento da doença de mama. Ao contrário, deve se aproximar. Quanto antes o diagnóstico da doença da mama, mais fácil é o tratamento. O que eu costumo dizer para as minhas pacientes é que quando ela faz o diagnóstico do câncer de mama, ela descobriu uma escada na vida. Quantos degraus existem nessa escada a gente não sabe ao certo. Qual o tempo que vai demorar para a gente chegar lá ao topo da escada, nós não sabemos ao certo. Mas a equipe médica toda está aqui para ajudar ela. A gente sabe que depois de subir todos esses degraus,
com mais ou menos tempo. Lá no topo existe a cura da doença, um resultado melhor em relação à doença e muitas vezes um resultado melhor em relação à estética mamária também. Se a doença é diagnosticada no estágio inicial, a gente faz o tratamento complementar, que é o tratamento adjuvante, né, que é o tratamento precaucional. E depois que a paciente termina o tratamento adjuvante, essa paciente ela é seguida por um período longo, né? Eu sigo os pacientes com câncer de mama por 10 anos, no mínimo. As mulheres estão tendo filho em estágios mais avançados de vida, né? E o câncer está sendo diagnosticado mais cedo. Então, o que a gente vê frequentemente é a paciente que chega pra gente, né, e que não tem filhos com câncer, vai ter que fazer quimioterapia e ela quer engravidar. Então, é bem importante a paciente expressar esse desejo para o médico. Então, nós sempre aconselhamos essas pacientes a procurar um aconselhamento genético e muitas fazem preservação de óvulos para garantir que no futuro elas consigam, né, ter filhos. Assim como o útero não é comprometido na maior parte dos tratamentos de câncer de mama, ele também não é comprometido com o nosso envelhecimento, o envelhecimento normal da mulher. Então, se a mulher optar por engravidar depois dos 40 anos, que é naturalmente mais difícil, não só naquelas pacientes com câncer de mama, nessas pacientes com óvulo criopreservado não tem problema, porque não existe o envelhecimento do útero. Então, tendo um embrião saudável, a não ser que a paciente tenha alguma patologia específica do útero, a chance dela engravidar é a mesma daquela com a idade que o óvulo ou o embrião foi congelado. Porque a maioria dessas pacientes a gente cura com câncer de mama inicial e elas depois têm uma vida. Então nós temos que pensar nisso. Depois que a paciente está tratada do câncer de mama, isso é muito individualizado, depende de cada paciente, do tipo do tumor e do tipo do tratamento, né? Mas essas pacientes, elas podem ou não voltar a menstruar, né? Elas podem voltar a ter função ovariana. Essas pacientes que voltam a ciclar, que voltam a ter toda a questão hormonal funcionando, elas podem engravidar naturalmente. Isso pode acontecer. Logicamente que vai ter um período e que o oncologista vai orientar essa paciente de qual é o mais seguro para ela engravidar ou não, se ela tem que se proteger ou não, porque a gravidez tem taxas hormonais extremamente altas, muito mais altas do que com o uso de uma pílula anticoncepcional, por exemplo. Mas isso vai depender, vai ser individualizado para cada tipo de paciente. Mas tem muitas que podem voltar a ciclar e podem engravidar naturalmente e seguir muito bem, obrigada. Qualidade, inovação, amizade pra vida inteira. Com Alfa sei que posso contar. Com toda a experiência, com todo carinho, tudo feito pelo meu bem-estar. Vou no Alfa, atendimento de primeira, carinho e confiança pra vida inteira. Vou no Alfa, equipe de primeira, meu laboratório pra vida inteira. O Centro Gaúcho do Câncer SECAM oferece uma estrutura completa para o tratamento clínico do câncer adulto e infantil. Com uma equipe multidisciplinar focada em resultados e qualidade de vida, disponibiliza tecnologia, conforto e precisão. Centro Gaúcho do Câncer SECAM, 22 anos. A Efeto Reprodução Humana atua como equipe médica de excelência para investigar as dificuldades do casal em engravidar e disponibiliza tratamentos de ponta para assistir à fertilidade. Efeto Reprodução Humana 30210530. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação.
A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Ana Paula Boss, cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica. Clínica Otorrinos, diagnóstico e tratamento ouvidos, nariz e garganta, com médicos e fonoaudiólogos especializados em labirintite, zumbidos e perdas auditivas, além de alergias, doenças respiratórias e alterações de voz. Clínica Otorrinos, Caxias do Sul. Leonardo Weisheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Leonardo Weisheimer, cirurgião plástico. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Estimulante, divertido, dinâmico, orientação profissional e busca de resultados. Borer Sports 10 anos. Estar bem muda tudo. A Clínica da Mão trata a complexidade das estruturas dos membros superiores, associando técnicas ortopédicas de cirurgia plástica e vascular necessárias aos melhores resultados funcionais das mãos e braços. Clínica da Mão, 3028-6430, Caxias do Sul. Apoio: Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, mantenedora do Hospital Virvi Ramos, da Faculdade Fátima, Escola Técnica e Centro de Saúde Clélia Manfro. A Bela Pharma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Pharma são ideais para presentear. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza.